Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa série Solution in Black, essa semana cheia de muito conteúdo para vocês. E aproveito, convido vocês para se inscreverem na plataforma Solution. Então, acesse agora mesmo esse QR Code que nós vamos deixar aqui na tela e confira os descontos exclusivos que nós vamos liberar para você que for inscrito na próxima sexta-feira. Tá certo? E hoje é o nosso segundo episódio da série Solution in Black. Eu tenho o prazer de receber aqui a professora Fátima Giniatti, que vai falar sobre neurovendas, como criar empatia com o consumidor. Professora Fátima, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Eu sou a professora Fátima Giniatti e em tempos de Black Friday eu vou trazer um tema que eu acho que é bastante interessante para quem vende, né? Neurovendas. E como a empatia, como criar empatia com o consumidor. Então, assim, nesse momento de isolamento social, eu vou fazer um recorte para a venda remota. Eu conversei com alguns vendedores que trabalham com esse processo de venda remota, tem muita gente trabalhando assim, e é importante a gente entender que as premissas da venda remota são muito diferentes das premissas que regulam a relação na venda presencial. Né? Na venda remota, a gente não tem os sinais não verbais, né? A gente não tem essa leitura corporal, porque, na verdade, você está olhando para uma tela. E se o teu interlocutor, no caso o cliente, resolver que não vai abrir a tela e também fechar o microfone a maior parte do tempo, você se sente num limbo existencial, porque, na verdade, você está falando com a própria tela do seu computador e você não tem feedback. Eu queria comentar que o cérebro precisa, num processo de comunicação, de retroalimentação, no caso, o feedback. E nesse contexto de venda, o feedback, a falta do feedback, dificulta essa retroalimentação. Então, não é difícil que a gente fique nervoso, não é que a gente seja dominado pelas emoções e comece ou a falar sem parar, ou a tratar o processo da venda muito mais de quem precisa vender do que entender se quem está do outro lado tem a mesma energia para comprar. Né? Às vezes eu tenho que bater uma meta, eu tenho que fechar o meu mês, ou alguma coisa assim, eu estou tão ansioso para vender que muitas vezes eu fico tagarela, começo a falar sem parar, né? Não faço pausas, não respiro, vou para cima do meu cliente, que percebe tudo aquilo como ameaça. E aí vou explicar sobre o ponto de vista da neurociência, porque ele percebe como ameaça. A gente tem uma parte do cérebro muito primitiva, paleolítica, chamada sistema reptiliano. É o sistema que calibra de quem eu devo me aproximar e de quem eu devo me afastar. É o famoso sistema de ameaça e recompensa. Nesse sentido, traduzindo para o processo da relação com o meu cliente, o processo da venda, em síntese, na verdade, eu vou transportar ameaça e recompensa para confiança e desconfiança. E é claro, a gente confia e baixa a guarda muito mais para uma pessoa que está mais calma do que para uma pessoa que está tensa, né? Então, sempre entendendo que a construção da relação começa no contexto emocional e depois ela vai para o contexto da lógica. Então, não adianta, por exemplo, no começo dessa relação, eu querer colocar todos os argumentos concretos para o cliente como vantagem, porque, na verdade, o cérebro dele está o tempo todo inconscientemente olhando para mim e pensando assim, o que será que ele quer comigo? Né? Então, esse questionamento é inconsciente e é um questionamento que não pensa, que é instintivo e que está o tempo todo calibrando se vale a pena ouvir meu interlocutor até o fim ou se eu vou cuidar da minha vida, em outras palavras. Né? Então, sempre pensar que toda mensagem acrescida de uma emoção se torna inesquecível. Então, é interessante que o vendedor tenha a sensibilidade de perceber se emocionalmente eu estou conseguindo influenciar o meu cliente, né? Ou o meu interlocutor. Eu vou usar esses dois termos o tempo todo. Bom, como que eu consigo, então, estabelecer esse canal emocional, né? Construindo confiança. E como se constrói confiança? Uma outra questão do reptiliano, da mente reptiliana, que é primitiva, é a questão da sobrevivência.
e eu posso traduzir a sobrevivência para as relações de consumo como entender se você, que está querendo vender alguma coisa para mim, tem capacidade de resolver algum problema ou trazer alguma solução. Então, é muito importante que o vendedor estude o script daquilo que ele pretende colocar como vantagem. Por quê? Porque na medida que o seu produto ou serviço resolve um problema do cliente, e você usa isso como argumento, você baixa a guarda dele. Na verdade, o sistema reptiliano quer solução, né? E quando ele percebe que você, de verdade, entende o contexto dele nos termos dele, né, e consegue oferecer uma solução para ele, está estabelecida a possibilidade de construção do vínculo. Sempre lembrando que alguns vendedores, na verdade, eles não atentam para isso e tentam o tempo todo vender aquilo que é valor para eles, e não percebem se o que é valor para eles não é percebido como valor para o cliente. Então, aí fica uma conversa de surdos, né? Porque você está tentando seguir numa linha de argumentação que o outro não vê vantagem. Então, daí que é muito importante estudar o universo do cliente, entender o contexto do seu cliente, entender a concorrência, entender a autonomia que ele tem para tomar decisão, e traduzir tudo isso em ofertas de soluções, de solução. Em tempos de isolamento social, de incerteza, de insegurança, onde boa parte das pessoas está no modo medo, é muito importante que alguém resolva os nossos problemas. É tudo que a gente quer. E quando você tem um produto ou serviço capaz de resolver o problema do outro, isso é fundamental. E eu queria também ir terminando falando um pouco de empatia. Eu não entendo empatia só como a capacidade de se colocar no lugar do outro. Empatia, para mim, vai muito além disso. Entender o outro nos termos dele, conseguir entrar na mente do meu interlocutor, não é? Então, na verdade, é olhar o mundo através dos olhos dele, sentir o mundo através das emoções dele. Então, nesse sentido, a empatia, não necessariamente eu sinto por alguém que eu tenho afinidade. Eu posso ter empatia por uma pessoa que eu não tenho minimamente nenhuma afinidade. Então, eu não creio que empatia tenha a ver com afinidade, mas para uma disposição de entender o outro. Então, eu tenho percebido na minha carreira que bons vendedores têm consciência de serviço. São pessoas que são voltadas para o outro, para entender o outro no universo dele. Então, consciência de serviço é percebida pelo outro como um grande alicerce para a possibilidade de construção de confiança. Então, nesse sentido, e fazendo um resumo do que é mais importante, desenvolver uma sensibilidade, né, para entender o outro emocionalmente, fazer a lição de casa, né, para entender como você pode transformar seus argumentos em valor para o outro. E, por fim, uma sugestão, toma cuidado com os seus argumentos de venda. Muitas vezes, de tanto serem repetidos, eles acabam virando clichês. Ou lugares comuns, são palavras que perderam a energia, porque você repete tanto essa argumentação, ela está tão impregnada dentro do seu script de venda, que, na verdade, para você, ela não tem mais significado emocional, porque ela já virou um hábito. Então, tomar cuidado que quando a gente fala sem botar o coração naquilo que a gente está falando, sem botar um propósito por trás das palavras que a gente está dizendo, passa pelo cérebro do outro como se não fosse nada, né? Então, é muito importante que eu varie de argumentos, estude novos argumentos, novas estratégias, para que, de verdade, eu conquiste o meu cliente, né? O meu interlocutor. Eu espero que eu tenha ajudado e que você tenha excelentes vendas nessa Black Friday. Muito obrigada, professora Fátima, por contribuir com essas dicas. E, pessoal, a professora Fátima é curadora também da plataforma e ministra 2 cursos, um de neuromarketing e um de criatividade, que estão imperdíveis. Ela também participou dos nossos podcasts, vale a pena conferir.
E amanhã nós vamos lançar o terceiro episódio da nossa série Solution in Black. E é sobre comportamento do consumidor digital na Black Friday com o professor Marcelo Teixeira. E não se esqueça também de fazer a sua inscrição na plataforma Solution para não perder os nossos descontos exclusivos. Então eu vou deixar agora um QR Code aqui na tela para vocês. Então, acesse esse QR Code com o seu celular e já faça a inscrição. E fique de olho também em todas as novidades que vêm por aí durante essa semana. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações, curtir e compartilhar esse vídeo se você gostou desse conteúdo. Até amanhã, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau!